Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso. O tema da nossa conversa vai ser a necessidade de renegociação das dívidas estaduais. O Mato Grosso acaba de ter aprovado aqui na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado a renegociação de sua dívida através de um empréstimo obtido no Banco of America. Eu queria que o senhor explicasse em detalhes essa operação, que foi um precedente importante, não é, senador? Exatamente. O governo do estado do Mato Grosso já há algum tempo vislumbrou essa possibilidade de que o governo federal hoje cobra o juro fora da realidade do mercado. O governo hoje cobra juro de 18% a 23% dos estados. Dos empréstimos concedidos, as dívidas anteriores. É importante ressaltar que no governo Fernando Henrique, o governo federal assumiu todos os compromissos que os estados tinham com outros bancos e renegociou naquela época numa situação favorável aos estados. O tempo passou, hoje acabou, graças a Deus, a inflação, nós estamos em um outro momento que o Brasil passa e essa vantagem que o governo federal deu naquele momento deixou de ser vantagem, porque os estados pagam muito, se comprometem muito com a sua receita líquida. Mato Grosso hoje está comprometido 15% de sua receita corrente líquida com pagamento de dívidas. Né? A União. E juros, como eu disse antes, de 18% a 23% fora da realidade do mercado. E o governador Blairo Maggi foi o primeiro pessoa que teve essa ideia, procurou o presidente Lula, procurou o ministro Guido Mantega e colocou esta possibilidade. Quando ele era governador? Quando era governador ainda. Mas tudo tem um processo burocrático, as coisas não acontecem na hora que a gente quer. Veio a crise econômica, veio todas as questões, o governador deixou o governo, assumiu então o atual governador Silva Barbosa, mas o governador Blairo veio para o Senado e aqui continuou defendendo essa tese, né, de que da forma como está, não é possível, porque o governo federal cobra juros altíssimos dos estados, né, e recursos que poderia sobrar para o estado, né, para fazer obras de infraestrutura. Tem que ser transferido para a União em função dos juros negociados lá naquela época. Lá naquele momento. E aí a gente vê assim, por exemplo, a presidente Dilma cobrando muito que os juros sejam diminuídos da pessoa física, da pessoa jurídica, e criticando muito, mas o próprio Estado, a própria União, contraditoriamente arrochando os estados e municípios. É muito fácil cobrar os estados e municípios, que você vai na fonte e busca, então você não tem inadimplência. Quais foram as condições desse empréstimo negociado pelo Mato Grosso e que foi aprovado aqui no Senado recentemente pela CAI? Foi aprovado pela CAI e também foi referendado pelo plenário. Já foi referendado pelo plenário. Então, e é um empréstimo vultoso, quase $1 bilhão. Quase R$1 bilhão, e esse valor ele vai fazer com que o resíduo da dívida do Estado do Mato Grosso, que fica vinculado à receita corrente líquida, o mais importante é isso, porque hoje, como eu disse antes, o Estado se compromete com 15% de sua receita corrente líquida. Com a quitação desse empréstimo perante a União, o Estado vai se comprometer só com 9% da sua receita corrente líquida. Ou seja, então, mensalmente ou anualmente vai sobrar uma quantidade... Para você ter ideia, por mês sobra R$100 milhões. Puxa vida. Então, quer dizer, é um valor considerável. Imagina isso aplicado em infraestrutura, em saúde, educação. Exatamente. E devemos considerar, como você me perguntou antes, das condições. 2 anos de carência, 5 anos, 5% de juros ao ano, e 20 anos para pagar. Então, é uma condição bastante satisfatória que foi renegociada essas dívidas. Foi com que banco? Com o Banco of America. Banco of America. Então, e foi a primeira vez que se faz um acordo, um empréstimo com essas condições? E com esse objetivo? Foi a primeira vez que se faz com esse objetivo e hoje, depois da votação da CAI, vários senadores que também são ex-governadores, têm ligações com certeza com o seu estado, já procurou o senador Blairo Maggi, procurou a bancada, procurou as pessoas do governo do Mato Grosso, os técnicos da Secretaria de Fazenda, interessados em saber dessa operação, porque realmente é um divisor de águas para os estados. Eu acredito que é uma operação que seja boa para os estados e boa para a União também, porque a União hoje tem mais de 400 bilhões de dívidas, isso de recursos emprestados aos estados. Se a União recebe também esse dinheiro, vai ter condições de investir naquilo que é o objetivo da União. De repente fazer as rodovias, fazer as ferrovias, e não o objetivo da União de ser um agiota, como a gente pode dizer, dos estados da forma que é hoje. Ou seja,
esse empréstimo pode servir como um precedente importante, um modelo para que os outros estados também façam algo parecido. Eu acredito nisso porque a porteira que se abriu, né, o balizamento que se deu, vai fazer com que outros estados também pensem dessa forma, de que se você tem uma condição melhor hoje, você está pagando juros de 18%, você volta para pagar 5%, você tem um prazo de carência para você se reorganizar. Então, eu acredito que seja uma oportunidade muito positiva para os demais estados da federação. E esse é um tema que está na pauta, está na ordem do dia do Congresso, quer dizer, a necessidade de se renegociar, de se discutir novos critérios para favorecer a solução desse endividamento enorme dos estados, não é isso? É sempre uma briga de que os estados e municípios querem que o governo renegocie em condições melhores, com juros menores, e o governo sempre foi muito resistente contra isso, contra essa questão. Com essa possibilidade de você pagar a sua conta, quer dizer, o governo não tem o que fazer muito. Eu devo para você, eu chego, vou pagar o que eu te devo, você vai falar que não quer receber. Claro. Então, o governo tem que receber a conta. Então, foi uma forma bastante inteligente, e eu tenho que louvar a iniciativa do hoje senador e então governador Blário Maggi, que é uma pessoa que tem uma visão realmente bem à frente do nosso tempo, e junto com os técnicos também da Secretaria de Fazenda do Estado, o secretário de Estado de Fazenda, passou por lá nesse período 3 secretários de Fazenda e mais o pessoal da Secretaria de Planejamento, e o governador Sival Barbosa, atual governador, que persistiu nessa tese. Agora, essa questão puxa dois outros temas correlatos para a mesa, que é a questão da renegociação dos critérios do Fundo de Participação dos Estados e a questão da distribuição dos royalties do pré-sal, não é? O senhor, como representante do Mato Grosso, também acha que tanto o Fundo de Participação dos Estados como a questão da distribuição dos royalties tem que ser uma coisa mais que contemple e de forma mais igualitária, mais justa os estados? Com certeza. Eu fui prefeito de um município pequeno, fui presidente da Associação dos Municípios e entendo que a distribuição do bolo é muito injusta, né? Hoje nós temos... injusta em favor da União e em desfavor dos estados e dos municípios. Exatamente. O 15% do que se arrecada hoje fica com os municípios, 25% com os estados e 60% concentrado na União. E aí os governadores de estado, prefeitos, têm que vir aí passar a pires na mão, esperar uma boa vontade de uma emenda parlamentar para poder realizar as obras, levar as melhorias para os seus municípios. Então, essa questão do FPM, que o Supremo Tribunal Federal colocou, que o Senado tem que votar, a Câmara também, uma nova forma de redistribuir esse recurso, é altamente positivo e vem de encontro ao momento que nós estamos vivendo, né? Vem de encontro a esse momento. E a questão do royalties, como você colocou, criaram-se ilhas de riqueza e ilhas de pobreza. Na questão do pré-sal, eu concordo, se a presidente Dilma tem um compromisso com o Rio de Janeiro, tem um compromisso com o Espírito Santo, se foi feito pelo... Os contratos já feitos não se mexe. Né? Mas doravante... Doravante nós temos que dividir a riqueza para outros estados também, mesmo porque você está lá em alto mar, você não pode dizer se aquele é um patrimônio da União. Não é um patrimônio de estado A, B ou C. Então, vamos dividir a riqueza. E se caso queiram manter essa concentração em alguns estados apenas, que cria um fundo lá, o governo federal banca esse fundo, mas não prejudica os demais estados da federação. E o senhor acredita que esse debate do reequilíbrio do Pacto Federativo vai prosperar em ano eleitoral? O senhor acha que esse semestre aí a gente vai avançar ainda nessa discussão? Eu acho difícil, né? Nós estamos num processo eleitoral em andamento, depois tem o primeiro turno, depois tem o segundo turno, aí tem o orçamento para 2013, então é uma situação bastante difícil. Ou seja, o sistema deve entrar na pauta fortemente, com força, no próximo ano. Eu acredito que 2013 será um ano fundamental, e mesmo porque as coisas estão caminhando para isso. O Supremo Tribunal Federal tem dado prazo para definir essa questão do FPM, nós temos essa questão dos royalties que está na Câmara também. Então, se caso nós não fazer a nossa obrigação aqui, vai acabar com o que acontece hoje, que o Supremo Tribunal Federal da Justiça está acabando legislando no lugar dos parlamentares e muitas vezes o governo também fazendo o nosso papel através das medidas provisórias. Né? E eu até cheguei aqui agora há pouco tempo, mas fiquei surpreso porque se teve uma audiência com o ministro do governo, né? E um parlamentar que estava lá pedindo para o governo mandar uma medida provisória, né?
Aí até o próprio ministro falou, pois é, que mundo nós vivemos, né? Até pouco tempo atrás, se discutia o excessivo envio de medidas provisórias. Agora, o próprio parlamentar pedindo para que se envie uma medida provisória, mas por quê? Porque o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado não está fazendo o seu papel de votar os projetos, de votar as leis, que é obrigação nossa. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso. O tema da nossa conversa foi exatamente a necessidade de haver uma ampla renegociação das dívidas dos estados e dos municípios. Obrigado por sua audiência e se quem quiser encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo via telefone 0800 61 2211 ou acessando o nosso portal na internet www.senado.gov.br/TV. Até um próximo argumento.